Quais são os sinais que o universo te dá de que uma grande mudança vai acontecer na sua vida? Eu acredito muito nisso, assim, sabe? De que o universo manda sinais pra gente, só que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não tem capacidade ainda de entender logo de cara e reconhecer quais são esses sinais. E muitas pessoas podem não acreditar nisso e falar que se não tem ciência, né, se não tem embasamento científico, não dá pra gente acreditar. Só que tem muitas coisas que a gente sente, né? Que a gente não vê, mas que a gente sabe que é verdade, né? Eu tenho muito desse tipo de crença, assim, e acreditar que o universo manda vários sinais pra gente. É o mesmo pensamento que eu tenho em relação à morte, por exemplo, né? Até eu estava tendo uma conversa com um amigo outro dia e estava falando que eu acredito que quando você morre, na verdade você acorda em um novo lugar, em uma nova realidade, em uma nova linha do tempo. E esses sinais que o universo manda pra gente, e quando acontece uma grande mudança na nossa vida, eu acredito que é você mudando de linha do tempo na sua vida, como se fossem livros diferentes, sabe? Com começo, meio e fim. Cada linha do tempo e cada livro, cada etapa da sua vida, ela é um ciclo. Ela tem começo, meio e fim. E quando acontece essa mudança, você acaba saltando de uma linha do tempo para outra, para uma nova realidade que está sendo construída ali. Que na verdade já está escrita, definida por Deus, pelo universo, só que você ainda não entendeu. E o universo manda vários tipos de sinais para a gente, né? Por exemplo, eu já tive várias sensações assim, de às vezes estar dirigindo, às vezes fazendo um caminho que eu sou acostumado a fazer sempre assim. E aí eu escuto uma voz assim falando assim, ó, não entra nessa rua. E é a rua que eu sempre entro. Mas o universo falando para mim assim, olha, não entra nessa rua que vai dar ruim. Agora mesmo, eu tava ali, ó, tava ali embaixo, ali atrás, escolhendo algum lugar para gravar, e aí parece que eu ouvi uma voz falando assim, ó, não grava aí não. Não fica aí não, que eu acho que vai dar ruim, entendeu? Não grava aí não, que eu acho que não vai ser legal. E aí eu passei direto, não gravei ali não, né? Então é aquela sensação assim da sua voz interior, sabe, do seu coração dizendo que eu acho que a gente tem que estar atento para isso. E sempre quando eu tenho esse tipo de sensação acontece uma grande mudança na minha vida. Então quais são esses sinais assim, né, que são mais frequentes do universo mandar pra gente e a gente às vezes não está atento, né? É uma necessidade de mudança urgente. Sabe quando você sente que aquele lugar não te pertence mais? Seja um trabalho, um emprego, um relacionamento. Quando você sente que você não pertence mais àquilo ali. E você tem essa necessidade de mudança. Aí você começa a ter ideias, né? Ah, eu preciso sair daqui, preciso mudar daqui logo, né? É igual quando eu estava na outra casa, lá na outra cidade, né? Antes de vir para cá. Eu tinha essa sensação, assim, tocando dentro de mim, sabe? Há muito tempo, falando no meu ouvido. Tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. E era o universo me dizendo. E aí a mudança veio, né? A mudança veio de forma brusca, assim. Às vezes ela vem pra gente, parece que é de uma vez, né? Por exemplo, às vezes você é demitido do seu emprego ali do nada. Só que o universo já vinha dando sinais para você de que essa mudança aconteceria, mas por muitas vezes você não estava atento e não percebeu, né? Então é um tipo de sinal também que a gente precisa se atentar e ouvir essa voz, né, interior do nosso coração. Uns podem chamar de Deus, né? Eu acredito muito nisso. Outros de universo, de vida mesmo, dando sinal pra gente, né? Seja o que for, é uma coisa assim que a ciência não consegue comprovar, mas que a gente sente dentro da gente e sabe que é verdade, não é mesmo? Um outro sinal também é a sincronicidade, né? Então você ter a sensação de que está no lugar certo na hora certa, sabe? Poxa, às vezes, ou no lugar certo para evitar alguma coisa errada, né? Igual eu vi um vídeo outro dia aí, o cara tava parado com o carro na cancela do pedágio assim, atrás de outro carro, tava demorando bastante, né? Aí ele saiu de trás desse carro e foi para a cancela do lado. No que ele foi para a cancela do lado, caiu uma árvore em cima do carro. Olha só. Aí ele falou, né? Pô, se eu tivesse ficado naquela cancela, a árvore não tinha me atingido. Então, é a voz interior que às vezes fala pra gente, ó, fica aqui, ou sai daqui, né? E no caso a gente não sai, ou sai, né? Não obedece essa voz do universo dizendo pra gente o que é pra gente fazer. E às vezes acaba acontecendo alguma coisa, né, significativa na nossa vida. Um outro sinal que eu percebo também é os números, né? Às vezes você fica vendo uma sequência de números repetida na sua vida, seja horas, né?
Eu e minha mãe, a gente tinha uma coisa assim muito similar, né? Que às vezes eu ligava para ela ou mandava mensagem para ela assim, e ia ver a hora, era 23:23. Esse era um número que era bem repetido assim na nossa vida assim. E ficou marcado desde quando eu era criança. E dizem, né, os especialistas aí em física quântica, em universos paralelos, linha do tempo, esse tipo de coisa, que quando você fica vendo essa repetição de números, é alguém querendo dar alguma mensagem para você, de um outro plano, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu sei que tem algum sentido, né? Não acredito que seja só coincidência. Isso é uma coisa que eu tenho na minha vida, assim, que nada é por acaso, né? E esse negócio dos números, principalmente do número 23, aí, 23, sempre pegou em mim, assim, né? Várias vezes eu olho no relógio, é 23. Dizem também que quando você fica vendo essa sequência de números, do mesmo número sempre, é que você está no caminho certo na sua vida. Então, se atente a isso, né? Números repetidos, é uma sequência de números sempre aparecendo na sua vida, quer dizer que você está no caminho certo, assim, né? Então, os números, a sincronicidade, a urgência de mudança, né? E um outro sinal também são os sonhos, né? Comigo às vezes acontece, tem gente que acontece com mais frequência, de receber sinais nos sonhos, né? Então, às vezes, sonhos que remetem muito à realidade, assim, falando, olha, aquilo que você passou, leve isso como lição, sabe? Os sonhos é uma fonte muito rica de mensagens e sinais que o universo manda pra gente. Então, eu sempre levo muito em consideração os meus sonhos, assim, né? Não sei se você acredita nisso ou não, mas eu, na minha vida, vale muito, assim. Sempre que eu tenho um sonho que eu vejo que é um sonho significativo e relevante, alguma mudança tá para acontecer e a mudança acontece. Então eu tô sempre atento a isso, assim, né? E por muitas vezes também o universo dá empurrão na gente, né? Ele fala assim, olha, eu já mandei tanta mensagem para esse cara não acorda, então eu vou dar um empurrão para ver se ele acorda, né? Então às vezes te tira de um emprego, te tira de um relacionamento, né? Às vezes você não está tendo responsabilidade com as suas contas, por exemplo, e aí o universo manda uma bucha para você ali resolver. Mas assim, eu sempre acredito que tudo que o universo manda pra gente são coisas que a gente é capaz de lidar. São coisas que a gente consegue dar conta, né? São desafios difíceis, mas são sinais pra gente se atentar e ficar atento que uma mudança tá para acontecer, né? Então, por muitas vezes, o universo empurra a gente, né? Fala assim, ó, vai, acorda aí, cara. Vai logo aí, desperta disso aí, né? Que uma nova realidade tá por vir na sua vida, entendeu? Então, se atente a isso, assim, gente. É uma dica que eu dou, né? O universo, ele dá vários sinais pra gente de que uma mudança tá para acontecer na nossa vida. Seja uma mudança ruim ou seja uma mudança boa. Mas quando acontece, né? Quando você começa a ouvir aquela voz, assim, ou quando começa a acontecer coisas que você acha, puxa, coincidência, né? Tô ficando doido. Será que é isso mesmo, né? É porque vai acontecer alguma coisa. Eu tenho essa crença, assim, acredito piamente nisso, assim, sabe? Que tem um passarinho voando bem, te vi bem na minha frente ali. Olha, ele parou em cima do tronco ali, ó. Não sei se dá pra ver. Mas então, eu acredito que o universo ele dá vários sinais, né? E sempre que acontece esse tipo de sinal, sempre quando eu escuto aquela vozinha ali, ó, falando, ó, não vai por aí não, ou se não vai por aqui, né? É porque alguma mudança significativa vai acontecer na minha vida. Alguma mudança significativa vai acontecer. Então preste atenção nos sinais que o universo dá para você. Nada nesse mundo eu acho que é coincidência. Tem muita coisa além da nossa explicação que a gente não consegue entender e não consegue explicar, e a ciência não consegue explicar também, que parece que existe um universo paralelo que a gente não consegue enxergar, né? E que vai controlando essa realidade que a gente enxerga aqui no nosso plano. Esse plano superior, né, que a gente não consegue ter dimensão, ele vai mandando sinais pra gente ficar atento, né? Pra gente tomar as nossas decisões de forma mais orientada, né? Ter ciência de que a gente não está no controle de tudo na nossa vida, de que existe um plano superior e ele manda sinais pra gente, sim, né? Então, o que você pode fazer a partir de agora? Ficar mais atento, ouvir mais o seu coração, né? O que você acha que é a sua consciência, o seu coração dizendo para você. Se atente a esses sinais, porque em muitos casos é sinal de que uma mudança muito significativa vai acontecer na sua vida, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá.